Bom dia, pessoal! Bom, nosso assunto hoje vai ser separação de misturas. E nós vamos começar falando sobre as misturas heterogêneas, que são aquelas que nós conseguimos visualizar mais de uma fase, tá? Então, quando eu tenho de duas ou mais fases, sendo que eu consigo identificá-las olhando, eu tenho uma mistura heterogênea. Então, nós vamos falar sobre como que eu posso separar essas misturas. Bom, o primeiro processo que eu tenho aqui para vocês é o processo de filtração. O que é a filtração? É um método utilizado para separar as misturas heterogêneas, que pode ser entre sólido e líquido ou sólido e gás. Um exemplo de separação com sólido e líquido é o filtro caseiro, né? O filtro de água. Então, para que eu possa separar as partículas de sujeira, de poeira que tem na minha água, eu utilizo o filtro. Aqui também tem um outro exemplo, ó, quando a gente faz café. Então, para que serve o filtro, né? Do coador, né? Esse filtro aqui, o filtro de papel que eu coloco para fazer o meu café, ele possui poros que permitem a passagem da água e de algumas substâncias do café, que são dissolvidas pela água quente, tá? Mas no filtro de papel fica apenas o pó, que não foi dissolvido. Então, aqui é uma técnica de filtração, tá bom? Então, a filtração, ela tem o uso de um filtro e serve para separar partículas sólido líquido ou sólido de gás. Um exemplo aqui de sólido e gás, por exemplo, é o aspirador de pó, tá? Ele separa do ar as partículas de poeira. Então, ele retira, faz essa separação, tá bom? Vamos lá. Em se tratando de saúde, o processo de filtração ele é bastante utilizado numa máquina chamada máquina de diálise, tá? É um dialisador. Pessoas com problemas renais, problemas nos rins, elas precisam passar periodicamente por um processo de hemodiálise. Lógico que as pessoas com processo de doenças renais bem grave, tá? Quando o rim não funciona mais. Então, o que acontece? O sangue da pessoa sai da máquina através de tubos, sai do corpo da pessoa, passa pelos tubos, vai até a máquina e é filtrado. Depois ele é devolvido ao corpo por um outro canal, tá? Então, esse processo é utilizado na saúde, né? O processo de filtração é aplicado também no tratamento de saúde, no caso, na máquina de diálise. Tudo bem? Um segundo processo de separação é a decantação. Decantação, método utilizado para separar as misturas heterogêneas entre sólido, líquido ou líquido e líquido. Eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma água barrenta, né? Água e solo. Então, pega-se uma água, mistura com solo, mistura bem e deixa lá paradinha por um tempo. O que vai acontecer? O solo vai ficar lá no fundo e a água vai ficar no meio. Se tiver partículas mais leves, menos densas, elas vão ficar em cima. Então, aqui é um processo de espera. Você mistura e espera. Parte dessa mistura vai para o fundo, parte vai ficar na parte de cima. Isso entre líquido e sólido. Entre líquido e líquido, a gente tem um exemplo aí que nós já fizemos lá na parte de misturas. O óleo e a água. Quando você mistura o óleo e a água, você pode misturar bem e deixar lá quietinho. O que vai acontecer? A água fica embaixo e o óleo em cima. Então, é um processo que também passa por decantação. Continuando aqui, a gente tem exemplos, né, de processo de separação de misturas em um lugar que a gente já falou sobre ele lá no primeiro bimestre, a estação de tratamento de água,
né? A água que chega à nossa casa, ela passou por uma estação de tratamento. Vários tanques, cada um com o seu objetivo, e no final a água vai purificada para as nossas residências. Durante esse processo de adequação da água, né, de limpeza da água, existem os processos também de separação de mistura. Algumas das etapas incluem aqui, ó, a decantação e a filtração. Então, nesses tanques vai passar também por esses dois processos que a gente comentou, tá? Então, é um outro exemplo de uso dessa separação de misturas. Vamos para o próximo exemplo. Olha aqui essa figura, né? Eu tenho aqui uma pessoa lavando o arroz, né? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, é chamado de levigação, quando a separação de misturas heterogêneas precisa de água para separar. Então, vamos pensar que, né, junto com esse arroz tem casquinhas, tem algumas partículas mais leves. Quando eu coloco a água, essas partículas vão ficar suspensas na água. E aí eu elimino apenas tirando a água. Uma outra situação que é usada aqui, essa técnica de levigação, é na extração de ouro, né? Pedras preciosas também. Eles lavam as pedras, aí utilizam outro produto também, que é o mercúrio. Infelizmente, ele é poluente e prejudica o ambiente, mas é usado aqui também. Então, a levigação é uma técnica usada para separar misturas, só que ela utiliza a água. Então, eu tenho que acrescentar a água para eu separar a mistura. Quando isso acontece, eu tenho a levigação. Nesse outro quadro, eu tenho uma pessoa soprando o amendoim, né? Acho que muitos de vocês já fizeram isso. Quando você faz essa técnica, você está fazendo uma ventilação. O que acontece? Para eu separar a casquinha da minha semente do amendoim, eu uso o ar, eu assopro. Quando eu uso o ar, eu tenho a técnica chamada de ventilação. Por que as duas foram apresentadas juntas? Porque tanto na levigação quanto na ventilação eu preciso incluir um terceiro componente. Então, eu preciso aqui na levigação incluir a água e na ventilação eu preciso incluir o ar. E aí eu consigo separar essas duas, as partes, né? No caso aqui, eu vou separar o amendoim da casquinha e aqui o arroz das sujeirinhas que ele possa ter. Para encerrarmos aqui as nossas técnicas de separação das misturas heterogêneas, eu tenho a separação magnética. Esta é bem interessante, ó, magnética, né? Tem a ver com magnetismo. Então, nessa técnica, eu preciso de uma pedra ímã, que vocês sabem que o ímã atrai objetos metálicos, né? E na minha mistura, eu preciso ter algum componente que se atraia pelo ímã. Então, aqui, ó, no exemplo, eu tenho um punhadinho de enxofre com pedaços de limalha de ferro. Limalha de ferro é um pozinho de ferro, tá? É um pozinho, é um pó de ferro que a gente chama de limalha. Bom, então na mistura de enxofre e limalha de ferro, lembrando que ainda é heterogênea, porque eu consigo ver as duas coisas, para eu tirar a limalha de ferro do enxofre, eu utilizo a pedra ímã. Coloco perto e o ímã atrai os pedacinhos de limalha. Então, dessa forma, eu consigo separar os dois. Bom, essa técnica só é possível de ser feita se um dos componentes for algum metal, tá? Que se atraia pelo ímã. Se não for, eu não tenho como fazer isso, tá bom? Então, foram essas as técnicas de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as misturas homogêneas, ok?